Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura de dados que é fundamental para um monte de tecnologia que usamos todos os dias. A árvore binária de busca. Vamos entender como ela consegue organizar informações de um jeito tão eficiente, começando pela sua regra de ouro e indo até como ela transforma o caos em pura ordem. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar na diferença. De um lado, a gente tem uma lista, uma coisa simples, a nossa zona de conforto linear, né? O caminho é reto, óbvio, mas do outro lado, a gente tem o labirinto hierárquico de uma árvore. Aí a coisa muda de figura. Para navegar nesse labirinto, não dá para ir de qualquer jeito. A gente precisa de uma espécie de GPS algorítmico para não se perder no meio de tantos nós. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a regra de ouro da árvore. Depois, como adicionar novos dados com o algoritmo de inserção. Na sequência, vamos descobrir como ler a árvore com o percurso, ver a execução passo a passo, presenciar aquele momento mágico da ordenação e, por fim, analisar a eficiência disso tudo. Mãos à obra! Certo, vamos direto ao ponto, ao coração da árvore binária de busca. Existe uma regra. Uma única regra bem simples, mas que é tão poderosa que governa absolutamente toda a estrutura e o comportamento dela. Se a gente entende essa regra, a gente entende tudo. E tá aqui ela, a regra de ouro, a lei imutável de uma árvore binária de busca. Pensa assim, para qualquer nó que a gente escolher, que vamos chamar de raiz R, tudo, absolutamente tudo que estiver à sua esquerda E, será sempre menor, e tudo à sua direita D, será sempre maior. Esquerda é menor que a raiz, que por sua vez é menor que a direita. Simples assim, elegante, e é a base de tudo. Ok. Agora que a gente já sabe a regra, vamos ver como ela comanda o processo de adicionar novos dados na árvore. Como é que ela cresce sem quebrar essa regra fundamental. Inserir um novo dado na árvore é um processo bem lógico que segue sempre 3 passos, não importa a linguagem de programação. Primeiro, a gente compara o valor novo com o nó atual. Segundo, a gente navega. O valor novo é menor, então vai para a esquerda. É maior, vai para a direita. E por último, quando a gente acha um espaço vago, um beco sem saída, a gente conecta um novo nó ali. E aqui a gente vê exatamente esse passo de navegar acontecendo. Queremos inserir a letra I. Começamos lá na raiz, M. I é menor que M, então esquerda. Vamos para G. Agora, I é maior que G, então direita. Vamos para J. I é menor que J, então esquerda, para H. E por último, I é maior que H, mas, opa, não tem nada à direita. Achamos o lugar! E agora, o grande finale, a conexão. Assim que a gente encontrou aquele espaço vazio, a gente cria o nosso novo nó I. O nó pai, que nesse caso é o H, simplesmente passa a apontar para o seu novo filho à direita. E pronto! O novo nó está no lugar e a regra de ouro da árvore continua valendo para todo mundo. Muito bem, a gente já sabe como colocar dados na árvore. Agora a gente precisa de um método, um jeito sistemático de ler esses dados de volta, de passear por esse labirinto que a gente mesmo criou. Basicamente, existem 3 formas de percorrer uma árvore, e a diferença entre elas é o momento em que a gente visita o nó pai. Em pré-ordem, o pai vem primeiro. Em pós-ordem, o pai é o último. Mas o nosso foco hoje vai ser no percurso em ordem, onde o pai é visitado bem no meio, entre a subárvore da esquerda e a da direita. O mantra do percurso em ordem é o que nos permite ler a árvore do jeito certo. A sequência é sempre essa, sem exceção. Primeiro, vá o mais fundo possível pela esquerda e explore tudo lá. Só depois que a esquerda acabar, aí sim você visita a raiz. E por fim, você explora tudo que está à direita. Esquerda, raiz, direita. Grave isso, porque essa sequência é a chave de tudo. Para entender de verdade como esse percurso funciona, a gente precisa dar uma espiada nos bastidores, ver como o computador gerencia chamadas recursivas usando a pilha do sistema. O processo todo começa com o que a gente pode chamar de mergulho cego para a esquerda. O computador começa lá no nó A, mas antes de fazer qualquer coisa com ele, ele congela o estado de A na pilha e mergulha para a esquerda, para o nó B. Agora, a função está executando em B, enquanto a chamada de A ficou lá em pausa, esperando. E esse mergulho continua, sempre para a esquerda, até a gente chegar no fundo do poço. No caso aqui, o nó D. A pilha de chamadas está no seu máximo. Como a subárvore esquerda de D é nula, o passo 1 do mantra, ir para a esquerda, acabou. Então, finalmente, a gente visita o nó D, e ele é o primeiro a aparecer na nossa saída. Depois de processar esse nó mais à esquerda, a mágica da recursão acontece. A pilha começa a desenrolar. A execução volta para o pai, o nó B. A parte esquerda de B, que era o D, já foi.
Agora é a vez de visitar a raiz, que é o B. A nossa saída agora é D, B. E o próximo passo? Ir para a direita de B. O ciclo recomeça. Certo. Agora é a hora de juntar as peças. Vamos conectar a estrutura da árvore com esse algoritmo de percurso para a gente ter aquele momento ahá, para revelar a verdadeira mágica da árvore binária de busca. E aqui está, essa é a grande recompensa. Quando a gente tem uma árvore binária de busca construída direitinho, respeitando a regra, e aplicamos um percurso em ordem, o resultado é que os dados são extraídos em ordem crescente, perfeitamente. Toda aquela estrutura que parecia caótica e hierárquica se transforma numa ordem linear impecável. É fantástico. Essa capacidade de ordenar dados, de graça, é incrível. Mas quão rápido isso tudo acontece? Bom, o desempenho depende e muito do formato da árvore. Vamos analisar isso com um pouco mais de rigor agora. Para inserir um elemento, se a árvore estiver bem balanceada, bem cheia, ela é super eficiente. A cada passo, a gente corta o problema pela metade. A complexidade é O de log n, que é muito, muito rápido. Agora, se a gente der azar e os dados chegarem já ordenados, a árvore degenera, vira uma linha reta, uma lista. E aí a complexidade de inserção cai para um O de n, que é bem mais lento. Já o percurso não tem jeito. Para ler tudo, a gente precisa visitar todos os nós. Então a complexidade de tempo é sempre linear, O de n. Mas tem um custo escondido na recursão, a memória. A complexidade de espaço é O de h, onde h é a altura da árvore. Numa árvore balanceada, isso é um O de log n, tranquilo. Mas numa desbalanceada pode chegar a O de n, consumindo muito mais memória na pilha. Então, para a gente fechar, os pontos mais importantes são: primeiro, a regra esquerda menor que raiz menor que direita é sagrada e tem que ser respeitada sempre. Segundo, a lógica para navegar pela árvore é a mesma, seja ela recursiva ou iterativa. A sintaxe para conectar os nós muda de linguagem para linguagem, mas o princípio é o mesmo. E talvez o mais importante, a eficiência de tudo isso depende criticamente do balanceamento da árvore. Inserir um nó é um processo relativamente simples, porque sempre acontece nas folhas, na ponta da árvore. Mas e se a gente precisar remover um nó que já tem filhos? Como é que a gente faz isso sem quebrar a regra principal? Bom, isso já é um desafio algoritmo bem maior, e vai ser justamente o tema da nossa próxima investigação.